Olá, pessoal. Vamos dar sequência à resolução de mais um exercício sobre comandos de entrada e saída. O exercício de hoje é o seguinte. Para vários tributos, a base de cálculo é o salário mínimo. Entendam por tributos impostos. Elabore um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de uma pessoa. Calcular e imprimir quantos salários mínimos essa pessoa ganha. Conforme visto na aula anterior, para que a gente possa montar um algoritmo, é necessário, primeiramente, que a gente faça uma leitura cuidadosa do problema, de forma a levantar os dados de entrada e os dados de saída. Os dados de entrada são aqueles fornecidos pelo usuário. Nesse problema, a gente analisa que deverá ser fornecido pelo usuário qual o valor de um salário mínimo e qual o valor do salário de uma pessoa. Com base nessas duas informações, pede-se que se calcule quantos mínimos estão contidos no salário que essa pessoa ganha. Sendo assim, a gente pode fazer aquele tradicional resumo, né? Conforme apresentado a seguir. Dados do problema: valor do salário mínimo e valor do salário que a pessoa possui. Pede-se quantidade de salários mínimos contidos no salário da pessoa. Para ficar mais claro o entendimento desse problema, eu vou trazer aqui vou trazer um exemplo onde eu utilizo alguns dados para que vocês possam entender a operação envolvida, que é o seguinte. Imagine que eu tenha como valor atual um valor de R$ 1.045. Suponha também que uma pessoa ganha R$ 10.450. Quantos mínimos essa pessoa ganha? Ou seja, quantos mínimos estão contidos nesse salário de R$ 10.450? Com base nessa pergunta, a gente pode analisar que, se eu pegar esse valor do salário e dividir por um mínimo, eu vou ter ao final a quantidade de mínimos que essa pessoa ganha. Sendo assim, a resposta fica da seguinte maneira: o valor do salário da pessoa dividido por um salário mínimo. E aí, a resposta é a quantidade de salários mínimos que essa pessoa ganhará. A partir de agora, entendido o problema, né? Espero que vocês tenham compreendido com esses valores aí, a solução, a gente pode compor isso por meio de um algoritmo. Então, vamos à montagem do algoritmo. A gente viu que um algoritmo começa por início e termina com a palavra fim. Na sequência, a gente define as variáveis de entrada no problema e as variáveis de saída. A gente tem duas variáveis de entrada. Eu vou definir duas variáveis de entrada porque são dadas duas informações, que são quais? O salário mínimo e o salário que a pessoa ganha. Então, eu defini uma variável SM para receber o salário mínimo e uma variável salário para receber quanto que a pessoa ganha hoje. Tanto salário como salário mínimo são variáveis do tipo real, porque envolvem dinheiro. Sempre vai ter lá um valor, ponto e a casa decimal. Então, essas variáveis que vão guardar os valores que o usuário vai digitar, elas devem ser do tipo real, por isso que eu as defini assim. Tendo em vista também que o que se pede é a quantidade de mínimos contidos no salário da pessoa, e a gente descobriu que a gente vai ter que usar uma razão, uma divisão, né, do salário pelo salário mínimo, a quantidade vai ser a variável que vai armazenar a resposta do problema. Estou chamando não de quantidade, mas sim de quant. Quant, então, também é do tipo real. Por quê? Porque qualquer divisão, qualquer fórmula que envolva divisão, o resultado sempre vai ser do tipo real.
mesmo que o resultado seja exato. Sendo assim, a gente pode dar início à lógica pedindo inicialmente os dados do problema. Eu posso pedir inicialmente o salário ou o valor do salário mínimo. Vamos partir inicialmente solicitando para o usuário que ele forneça o valor do salário mínimo. O comando para dar uma mensagem para o usuário é o comando de saída escreva. E aí eu apresento a seguinte mensagem. O usuário vai enxergar essa mensagem. Digite o valor do salário mínimo. Mentalizando, né, que o usuário vai digitar o mínimo, o valor do salário mínimo no teclado e apertar Enter, esse valor vai ser jogado para dentro do meu algoritmo e vai ser guardado através de uma variável chamada SM. Mas o comando que captura isso e guarda na variável é o comando de entrada leia. Então, veja que, através desse comando, eu consigo armazenar em SM o salário mínimo que o usuário digitou. Eu vou pedir também o segundo dado, que é quanto que a pessoa ganha. É uma mensagem. Portanto, é um comando de saída, é o comando escreva. E aí eu solicito, digite o valor do salário da pessoa. O usuário vendo essa mensagem, lá no teclado, ele vai digitar isso, quanto que é o salário da pessoa, e esse valor vai ser jogado para dentro do meu algoritmo. E quem captura isso? É o comando de entrada leia, guardando na variável salário. Tendo então agora essas duas informações dentro do meu programinha em português, a gente sabe que tem que pegar agora o salário e dividir pelo valor do salário mínimo. Portanto, ao compor essa fórmula, ao montar essa fórmula, o resultado gerado vai representar a resposta do que o problema pedia para ser encontrado, que é a quantidade de mínimos contidos no salário da pessoa. E aí eu guardei o resultado em quant. Encontrei o resultado final, agora basta apresentá-lo. E para apresentar a resposta, eu vou apresentar colocando inicialmente uma mensagem e depois a variável que contém o resultado final. Como eu falei, se é uma mensagem, é o comando escreva. E para eu apresentar também o resultado final, eu vou usar também o comando escreva. Sendo assim, a gente conclui o problema, a solução do problema. Um abraço para todos e até a próxima videoaula.